Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Greenfield era uma escola respeitável, situada em um bairro tranquilo de Chicago. Os prédios antigos, revestidos de tijolos vermelhos e cercados por árvores centenárias, conferiam ao lugar um ar quase solene. Todas as manhãs, centenas de alunos cruzavam seus portões, alguns animados com o dia que se iniciava, outros resignados à rotina escolar. James Carter era uma daquelas pessoas que passavam praticamente despercebidas. Zelador por mais de 20 anos, ele conhecia cada canto do prédio, cada aluno, cada professor. Sua figura imponente e suas mãos grandes e ásperas testemunhavam anos de trabalho braçal, mas por trás de seu olhar calmo, escondia-se uma mente afiada e metódica. James possuía um talento raro para matemática e lógica, um talento que ele optara por ocultar para evitar inveja e mal-entendidos. Contudo, a vida de James não se resumia à solidão e à discrição. Ele sentia um certo prazer em observar as interações humanas, compreender os comportamentos e, por vezes, deixar pistas sobre sua inteligência para aqueles que estivessem dispostos a vê-las. Sabia que, se necessário, poderia surpreender o mundo inteiro com seu conhecimento. Foi nesse contexto que chegou o Sr. Harrison, um renomado porém arrogante professor de matemática. Sempre presunçoso, tinha o hábito de se achar superior aos outros, especialmente aqueles que considerava inferiores. Ao saber que um certo James Carter, o zelador, parecia se interessar por quebra-cabeças matemáticos de vez em quando, teve uma ideia: testar publicamente seu intelecto, pensando que ele o ridicularizaria. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto os raios de sol penetravam pelas grandes janelas do salão principal, os destinos de James e do Sr. Harrison estavam prestes a se entrelaçar. O que começou como um simples desafio revelaria não apenas a extensão do gênio oculto de James, mas também a vaidade e a insensatez daqueles que julgam precipitadamente. O zelador humilde e discreto ainda não fazia ideia de que aquele dia mudaria sua vida e derrubaria a hierarquia estabelecida na escola. O professor arrogante, por sua vez, não tinha noção de que estava prestes a conhecer alguém capaz de superá-lo num instante. A manhã de segunda-feira trouxe uma atmosfera peculiar à escola Greenfield. Nos corredores, o som dos armários e dos sapatos no piso de azulejos formava uma sinfonia familiar. No entanto, naquele dia, uma corrente invisível de tensão pairava no ar. O Sr. Harrison, o professor de matemática, havia decidido não deixar escapar a oportunidade de demonstrar sua superioridade intelectual. James Carter varria o salão principal com seu ritmo habitual, a vassoura deslizando silenciosamente pelo chão. Seus olhos observavam os alunos apressados sem julgá-los, mas detiveram-se por um instante em uma equação escrita a giz no quadro da entrada. Um problema complexo de teoria dos números que um aluno havia deixado ali. Sem contar a ninguém, James o resolvera mentalmente no dia anterior, um simples passatempo para ele. O Sr. Harrison, ao passar por ali, notou James. Um sorriso sarcástico se estendeu por seus lábios. Ah, James, você está se divertindo com meus enigmas, suponho, disse ele com a voz carregada de condescendência. James parou, vassoura na mão, e olhou para ele calmamente. Estou apenas observando, Sr. Harrison, respondeu ele, em tom pausado. O professor deu uma risadinha, claramente divertido com o que ele achava que seria um desafio fácil. Observador, hein? Muito bem. Vamos ver se seu cérebro consegue acompanhar o meu. Ele pegou um caderno e rapidamente rabiscou um cálculo complicado, misturando logaritmos, sequências e frações aninhadas. Pronto. Resolva isso na minha frente e na frente de toda a sala dos professores. Um murmúrio percorreu os poucos alunos e funcionários presentes, um professor provocando um zelador. Aquilo não era algo comum. James encostou a vassoura na parede com o rosto impassível. Respirou fundo e estudou o cálculo. Os números, símbolos e parênteses pareciam dançar diante de seus olhos, mas em sua mente, tudo se encaixava naturalmente. O Sr. Harrison batia a caneta na mesa com impaciência. Bem, vai parar por aí ou pretende responder? Perguntou com um tom de desdém. James esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Se quiser, posso lhe mostrar a solução, mas do meu jeito. Ele tirou um pequeno caderno do bolso, um caderno que ninguém jamais tinha visto. Com uma fluência desconcertante, escreveu equações intermediárias. Transformou frações complicadas em números simples e aplicou métodos que nem mesmo o Sr. Harrison havia ensinado. O professor sentiu sua confiança vacilar ao ver a rapidez e a precisão de James. Os números, que pareciam impossíveis de resolver, cederam ao gênio silencioso do porteiro.
Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Até mesmo os alunos prenderam a respiração. Finalmente James largou a caneta e olhou para Harrison. Aí está a sua solução, disse ele calmamente. O Sr. Harrison pegou o caderno, folheou as páginas e sentiu uma mistura de choque e vergonha o invadir. Tudo estava correto. A solução não só estava certa, como era elegante, lógica e mais brilhante do que ele imaginara. Ele quisera humilhar James, mas acabará de perceber que o zelador que desprezava possuía um intelecto que ele jamais suspeitara que tivesse. James, em silêncio, pegou sua vassoura novamente. Era só isso que eu tinha a dizer, senhor. E se afastou, deixando para trás um professor atônito, incapaz de proferir uma palavra, e uma sala repleta de testemunhas boquiabertas. Esse simples desafio marcou o início de uma série de confrontos e revelações. O Sr. Harrison descobriria que por trás da aparência tranquila de James Carter, não havia apenas um gênio da matemática, mas também uma força silenciosa capaz de mudar percepções e desestabilizar as hierarquias da escola Greenfield. Na manhã seguinte, a escola Greenfield era um lugar completamente diferente. A notícia do desafio de matemática do dia anterior havia se espalhado como fogo em palha seca. Os alunos conversavam em voz baixa pelos corredores, alguns espantados, outros incrédulos. Você viu o que o James Carter fez com o Sr. Harrison? Perguntou um aluno ao amigo. Incrível, ele resolveu em apenas alguns minutos. James, fiel ao seu estilo, continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Varreu os corredores, consertou vazamentos nos banheiros e verificou lâmpadas queimadas. Sorriu para os alunos e respondeu aos professores educadamente, mas não deu atenção aos olhares de admiração e curiosidade que o seguiam. Para ele, o que importava não era a glória, mas o domínio do próprio conhecimento. O Sr. Harrison, por sua vez, estava atormentado. Cada vez que pensava no confronto do dia anterior, uma onda de vergonha o invadia. Como pôde subestimar aquele zelador? Como um homem que ele considerava simples, pôde superar seu intelecto com tanta facilidade? Passava os dias reescrevendo suas lições, preparando novos desafios, convicto de que precisava mostrar a James que era o mestre da escola. Mas James não era um adversário fácil. Ele via o orgulho e a arrogância de Harrison como meras nuvens em um céu claro, inúteis e passageiras. Sabia que a verdadeira inteligência não se demonstrava humilhando os outros, mas sim pela capacidade de resolver problemas e permanecer fiel a si mesmo. Essa reputação recém-adquirida logo atraiu a atenção dos alunos mais curiosos. Um pequeno grupo, liderado por Emily Thompson e Michael Lewis, começou a segui-lo discretamente. Eles queriam entender o segredo de James. Como um zelador poderia possuir tanto talento? Observavam seus gestos, suas anotações rabiscadas em um pequeno caderno escondido e a paciência com que, às vezes, ele explicava cálculos simples aos alunos com dificuldades. A notícia logo se espalhou entre os professores. Alguns, fascinados, começaram a buscar o conselho de James para solucionar problemas complexos de ensino. Outros, como Harrison, o viam como um rival invisível e se sentiam ameaçados por esse gênio discreto. Certo dia, enquanto James consertava uma torneira na sala de ciências, Harrison se inclinou sobre ele e disse: "Muito bem, James. É hora de ver se o que você sabe é realmente impressionante." James ergueu lentamente a cabeça, seu olhar calmo encontrando o do professor. "Não estou tentando impressioná-lo, Sr. Harrison. Mas se o senhor quiser um novo desafio, posso lhe mostrar outra coisa." O professor sorriu zombeteiramente, convencido de que ainda podia enganar James. Mas ele não sabia que ao convidar James para esse desafio, estava abrindo as portas para uma série de eventos que não só revelariam toda a extensão de seu gênio, como também transformariam as relações dentro da escola. Os alunos observavam à distância, ansiosos. Para eles, James Carter não era mais apenas um zelador. Ele havia se tornado um símbolo de surpresa, inteligência e coragem silenciosa. E Harrison estava prestes a descobrir que subestimar alguém como James poderia ter consequências para as quais nenhuma aula de matemática poderia prepará-los. Poucos dias após o famoso desafio no salão principal, a escola Greenfield fervilhava de entusiasmo. Os alunos só falavam de James Carter. Seu nome circulava de sala em sala, de grupo em grupo, como uma lenda que ganhava vida. Até mesmo os professores, alguns com admiração, outros com inveja, procuravam vê-lo em ação. O Sr. Harrison, por sua vez, sentiu seu orgulho vacilar a cada sussurro sobre o zelador brilhante. Ele tentará minimizar a situação, mas em vão. Não era mais um simples desafio privado. James estava se tornando uma figura pública na escola, e Harrison, um professor humilhado sem saber.
Foi durante uma reunião escolar que chegou o momento decisivo. A administração, intrigada com o burburinho em torno de James, propôs uma demonstração pública de suas habilidades. James, se você quiser, gostaríamos que resolvesse um problema complexo na frente de todos os alunos e professores, disse a diretora, Sra. Williams, uma mulher rigorosa, mas justa. James aceitou calmamente, sem uma palavra de vaidade. Ele sabia que aquele não era um momento para se exibir, mas para demonstrar que uma mente brilhante podia existir em qualquer lugar, até mesmo nos lugares mais inesperados. O ginásio da escola foi transformado em um tribunal improvisado. Os alunos sentaram-se nas arquibancadas, os professores em cadeiras dobráveis, e Harrison ficou de pé na primeira fila, com uma mistura de ceticismo e nervosismo no rosto. A Sra. Williams entregou a James um quadro negro portátil e um pedaço de giz. Escolha um problema para resolver, disse ela. James pegou o giz e, com uma calma quase solene, começou a escrever uma série de cálculos elaborados, equações diferenciais alinhadas, teoremas pouco conhecidos da teoria dos números e manipulações algébricas que poucos tinham visto. Cada traço de giz era preciso, cada movimento deliberado, como uma dança silenciosa entre lógica e criatividade. Os alunos prenderam a respiração. Alguns cochichavam entre si. Como ele consegue fazer isso? Harrison, no entanto, sentia um crescente desconforto. Os cálculos estavam acontecendo tão rápido, tão perfeitamente, que até ele estava com dificuldade para acompanhar. Ele sabia que não conseguiria competir. Finalmente, Tiago voltou-se para a assembleia e anunciou: essa é a solução. Um silêncio pesado e opressivo se instalou antes que aplausos espontâneos irrompessem. Os alunos gritaram de surpresa e admiração. Até mesmo alguns professores, incapazes de esconder seu espanto, levantaram-se para parabenizar o zelador. Harrison, com as mãos trêmulas, pegou o caderno onde James havia detalhado cada passo. Cada cálculo estava correto, claro e de uma beleza matemática que o professor jamais imaginara. Sua vaidade fora destruída em público. James, com seu sorriso sereno, pegou sua vassoura e simplesmente disse: não é a fama que conta, Sr. Harrison. É a curiosidade e a paciência. Harrison desviou o olhar, incapaz de responder. Pela primeira vez em anos, sentiu-se inferior. Queria humilhar, mas era ele quem estava sendo humilhado, e na frente de todos. A partir daquele dia, a imagem de James mudou para sempre. Ele deixou de ser apenas um porteiro e passou a ser um símbolo de inteligência, descrição e força silenciosa. Harrison, por sua vez, teve que reaprender a humildade e aceitar que o gênio podia ser encontrado onde menos se esperava. E no fundo, James sabia que essa demonstração pública era apenas o começo. Ainda haveria desafios, confrontos e momentos em que ele teria que provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por seu status, mas por seu espírito e coragem. As semanas que se seguiram à manifestação pública transformaram completamente a escola Greenfield. James Carter deixou de ser apenas o zelador discreto que todos conheciam. Tornou-se um exemplo a seguir, um mentor silencioso e uma prova viva de que a inteligência pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. O Sr. Harrison, porém, havia mudado. Sua arrogância dera lugar a um respeito cauteloso. Cada vez que cruzava com James nos corredores, sentia aquela força silenciosa que o lembrava de que ter um título ou conhecimento oficial não bastava para tornar alguém superior. Harrison começou a observar James não com inveja, mas com uma curiosidade recém-descoberta. Numa sexta-feira à tarde, James foi convidado a dar uma oficina a um grupo de alunos apaixonados por matemática e ciências. Numa sala de aula lotada, ele explicou teoremas complexos, demonstrou métodos de raciocínio criativo e resolveu problemas que até mesmo alguns professores consideraram difíceis. Emily Thompson e Michael Lewis, dois alunos que o acompanhavam desde o início, estavam fascinados. É incrível, murmurou Emily. Como ele pode ser tão modesto e tão brilhante ao mesmo tempo? James sorriu e respondeu simplesmente: a inteligência não precisa de espetáculo. Ela se mede pela paciência, lógica e coragem de buscar respostas quando ninguém está olhando. Naquele dia, Harrison entrou na sala, incapaz de se manter distante. Observou James com uma mistura de respeito e humildade, e quando falou para parabenizar o zelador na frente de todos, sua voz tremeu ligeiramente. James, você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. A arrogância cega não vale nada contra uma mente verdadeira e paciente. Obrigado por nos mostrar o verdadeiro valor do conhecimento. Os alunos aplaudiram, e até mesmo alguns professores se emocionaram, levantando-se para expressar sua admiração. Harrison sentiu um peso sair de seus ombros.
Ele finalmente havia entendido que a inteligência não é medida pela posição social ou por diplomas, mas pela capacidade de pensar, criar e permanecer fiel a si mesmo. Humilde, James retornou ao seu trabalho de zelador após a oficina. Continuou a limpar, consertar e observar silenciosamente a escola. Mas a cada passo deixava uma marca invisível, uma inspiração para aqueles que queriam aprender, a prova de que o gênio podia existir em qualquer lugar. A escola Greenfield foi transformada para sempre. Os alunos começaram a procurar talentos escondidos ao seu redor, e os professores aprenderam humildade e o valor do aprendizado contínuo. Quanto a James Carter, ele permaneceu fiel a si mesmo, um homem quieto e humilde, porém capaz de mudar o mundo com seu intelecto. E neste lugar onde as aparências enganaram por muito tempo, todos finalmente compreenderam uma verdade simples e profunda: nunca subestime ninguém, porque o gênio pode ser encontrado onde menos se espera.